que é o leite em pó? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. O leite materno é o primeiro alimento do homem, sua única fonte de nutrientes no momento do nascimento. É o melhor alimento natural porque contém relativamente importantes nutrientes essenciais para a dieta. No entanto, os tratamentos a que o leite é submetido na indústria podem modificar suas características nutritivas, afetando principalmente as proteínas e vitaminas hidrossolúveis. O leite em pó é uma forma moderna de consumo de leite. O valor nutritivo do leite em pó e de outros derivados láticos é sensivelmente inferior ao do leite, mas deve-se levar em conta que estes produtos apresentam maior vida de prateleira, viabilizando ganhos econômicos no armazenamento e transporte, enquanto que o leite in natura é altamente perecível e volumoso, exigindo embalagem, estocagem e transportes especiais. No processo de seleção do leite cru para a elaboração do leite em pó, deve-se levar em consideração alguns aspectos. O leite deve estar isento de colostro. A presença de colostro no leite normal causa uma diminuição muito grande em sua estabilidade térmica, fazendo com que durante o processo de concentração e esterilização haja uma coagulação. O leite também não pode apresentar acidez elevada. Dessa forma, no processo de seleção do leite, cuidado especial deve ser observado com relação à acidez. Um leite de boa qualidade apresenta características sensoriais normais, próprias do alimento, como aspecto em pó uniforme e sem grumos, sem substâncias estranhas, coloração opaca, branca ou cremoso claro, devido ao tratamento térmico. Não podem haver tonalidades amareladas que acusem um produto reaquecido. Os consumidores buscam leite e produtos lácteos com sabor e odor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido, suave com gosto levemente adocicado. Para assegurar que somente leite de boa qualidade será destinado ao processo de pulverização, as provas do alizarol, acidez titulábil e ferrura devem ser conduzidas de forma rigorosa. Caso contrário, o leite poderá perder sua estabilidade durante os processos de evaporação e esterilização. A filtração do leite tem a finalidade de remover as impurezas grosseiras, evitando que elas fiquem aderidas ao resfriador. Impurezas do leite que não foram removidas pela filtração poderão ser eliminadas durante a clarificação. Além disso, traços de metais provenientes de equipamentos, principalmente o ferro e cobre, são eliminados, já que estes servem como catalisadores da oxidação. Independente do destino e da finalidade desse leite, é imprescindível o tratamento pelo frio para que a sua qualidade seja inalterada até o momento da sua industrialização. O leite é resfriado e estocado a temperatura inferior a 5 graus Celsius. A estocagem é feita em tanques isotérmicos para dificultar a troca térmica do leite com o meio ambiente. Esses tanques são construídos com aço inoxidável ou plástico reforçado com fibra de vidro. A padronização é feita a fim de manter uma relação entre gordura e extrato seco desengordurado, permitindo que o leite em pó tenha uma homogeneidade em todos os lotes fabricados. Para economizar energia, pode-se desnatar completamente o leite integral, homogeneizar somente a nata e depois reincorporar o leite desnatado à porcentagem de gordura desejada. A homogeneização é realizada com o objetivo de melhorar a emulsão e a distribuição de gordura e também para facilitar a reconstituição do leite em pó integral. O leite será classificado conforme seu teor de gordura, e a classificação é a seguinte. O leite integral contém entre 26% e 42% de gordura. O semidesnatado possui entre 1,5% e 26%. O desnatado possui teor de gordura menor que 1,5%. Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se por pré-aquecimento a aplicação do calor ao leite, em aparelhagem própria, com a finalidade de reduzir sua carga microbiana, sem alteração das características próprias do leite cru. A escolha do tratamento térmico utilizado nessa fase é um fator determinante para muitas propriedades do produto final, visto que o leite é muito sensível ao tratamento com o uso do calor. A finalidade do pré-aquecimento, além de reduzir sua carga microbiana, é diminuir a viscosidade do leite, o que irá facilitar a clarificação. Geralmente, se submete o leite a um tratamento equivalente a uma pasteurização.
74 graus Celsius, pelo tempo de 30 segundos. O leite em pó obtido é chamado de leite em pó a baixa temperatura. A ultrafiltração consiste em um método de separação por meio de membranas de permeabilidade seletiva, empregando um gradiente de pressão que permite a retenção de partículas coloidais e macromoléculas e a permeação de moléculas menores. Um fator limitante para o grau de concentração é a viscosidade do produto durante a ultrafiltração, porque a viscosidade é tão alta que muitas vezes é necessário e acaba resultando mais barato terminar a concentração do leite em um evaporador. A evaporação consiste na eliminação de água por ebulição, onde se obtém a retirada de água em menor temperatura, a 50 graus Celsius, que impede o desenvolvimento de micro-organismos e ocasiona menores alterações pela ação do calor, nos constituintes e nas propriedades do leite. O processo de secagem pode ser considerado como a continuação da evaporação, com a finalidade de obter um produto estável, de baixa umidade, com mínimas alterações sensoriais e as propriedades funcionais adequadas para o uso que vai ser destinado. A dissecação em escala industrial consiste na eliminação de água mediante aplicação de calor a uma temperatura acima da ambiente. Existem duas formas possíveis de dissecação: a utilização do secador de cilindros ou do spray dryer. Os cilindros, também conhecidos como rolo secador ou tambor, são aquecidos internamente pelo uso do vapor a 130 e a 150 graus Celsius. Porém, a desidratação do leite por cilindros fornece um produto de qualidade inferior, pois o tratamento elevado modifica sua estrutura físico-química. O processo spray dryer consiste na atomização de um líquido, pulverizando o leite concentrado em forma de gotículas muito pequenas, a uma temperatura de entrada de 150 a 220 graus Celsius. A operação de atomização está baseada em 4 fases. A primeira é a atomização do líquido, depois o contato do líquido atomizado com o ar quente, depois a evaporação da água e a separação do produto em pó do ar de secagem. A instantaneização ou aglomeração é o procedimento utilizado para reidratar o leite em pó com a mesma quantidade de água contida no produto original. Pode-se utilizar diversos métodos para conseguir a aglomeração das partículas de pó. A primeira delas, na própria câmara de secagem, as gotículas menores secam-se mais depressa e se aglomeram com as maiores, cuja superfície ainda está úmida. Geralmente esse tipo de aglomeração é insuficiente. Pode ser utilizado também os separadores ciclônicos. Nesse sistema, geralmente obtém-se aglomerados que não alcançam o tamanho adequado, além da câmara de dissecação secundária ou através do jato de vapor ou ar úmido aglomerando as partículas em pó. O leite em pó integral é de difícil dispersão em água devido à hidrofobicidade da gordura. A lecitina é uma substância que tem propriedades lipofílicas e hidrofóbicas e que pode utilizar-se para recobrir a superfície das partículas de pó, servindo literalmente de ligação entre a matéria gorda e a água, facilitando assim a dispersão do produto. Geralmente, o vetor utilizado para aplicar a lecitina é o azeite ou óleo de manteiga. Segundo o Ministério da Agricultura, será aceito unicamente a lecitina, em uma proporção máxima de 5 gramas por quilo. As embalagens no setor do alimento industrializado são criadas com o objetivo de preservar e proteger o produto. Mas não só isso, a embalagem perfeita é o elo de comunicação que exprime a mensagem do fabricante ao cliente, informando das virtudes possuídas pelo produto. E no caso do leite em pó, fornecer proteção contra a ação de agentes externos, como umidade, oxigênio, compostos voláteis que podem conferir sabor estranho, luz, danos mecânicos durante o manuseio, estocagem e transporte, recontaminação por micro-organismos e contato com insetos e roedores. O leite em pó deve ser envasado em recipientes ou materiais de um único uso, lacrados, adequados para as condições previstas de armazenamento e que confiram a proteção apropriada contra qualquer contaminação. Os tipos de embalagem de uso mais comuns são saco de polietileno pigmentado, que é utilizado para o leite em pó desnatado, não oferecendo barreira eficiente contra a passagem de luz e gases, utilizados quando se pretende uma vida curta de prateleira. Saco de filme flexível laminado, oferece boa proteção contra gases, luz, vapor de água e odores. Saco multifolhado de papel,
O saco interno de polietileno, de uso industrial e institucional, é utilizado em leite em pó integral desnatado. Latas metálicas são as embalagens que conferem maior vida de prateleira ao produto, sendo praticamente herméticas. Nestas embalagens, normalmente acondiciona-se leite integral com injeção de gás inerte. Nas embalagens, deve-se especificar a variedade a que pertencem, de acordo com o teor de gordura, a composição do produto, o nome do fabricante e um código que indica a data e o lote de fabricação, e, quando for o caso, a quantidade de água adicionada para sua reconstituição, assim como o modo de preparo.